Bom dia a todos. O Futebol Debate traz agora, vamos mostrar daqui a 30 segundos, a entrevista de Paulo Souza. Ele fala sobre Isla, Felipe Luiz, goleiro Hugo, fala sobre marcação com pressão alta na defesa adversária, várias coisas interessantes, apesar de eu achar que ele tem mais teoria do que prática em relação ao que o time do Flamengo tem produzido. Nós vamos assistir a entrevista e depois eu faço os meus comentários. Até já. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória, estreia do Flamengo, né, no Brasileirão aqui no Maracanã. E o time é muito consistente hoje. Queria que você falasse principalmente em relação às substituições que você promoveu aos 18 do segundo tempo. Você colocou o Marinho no lugar do Lázaro e o Isla no lugar do Rodinei, os dois que foram responsáveis aí, né, participaram, na verdade, dos outros gols do Flamengo que garantiram essa vitória importante sobre o São Paulo. Eu tenho vindo a dizer, e vou voltar a repetir, a importância de todos os jogadores que estão no elenco, sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, têm muito mais chances de poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo, na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo, tudo aquilo que eles nos vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo, e foi aquilo que aconteceu. Dei os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito e a determinação, a intensidade e depois a qualidade individual que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. Paulo, boa noite. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse da importância da marcação alta tão bem ajustada como foi hoje. O João pareceu muito mais assertivo e muito bem na partida, contra um time que picotou muito o jogo quando você tentou sair lá de trás. O Arrasca teve 5 faltas só no primeiro tempo, falando dessa marcação alta que funcionou muito bem. E sobre o Isla, você utilizou ele começando a partida 2 vezes como zagueiro. E ele, quando entrou como ala, ele fez uma assistência, deu um gol e foi muito participativo. Se você mudou um pouco essa visão dele ser utilizado também como ala, ou se você acha que é mais como zagueiro. Obrigado. Eu posso começar já pelo Isla, porque se tu te lembras na altura em que utilizámos o Isla, foi exatamente pela necessidade que tínhamos, pontual, em zagueiros, ou seja, ter um lateral que normalmente tem capacidade de construção, podê-lo baixar, tem capacidade de poder defender a profundidade defensiva, e dentro das dificuldades que nós tínhamos no elenco, nessa mesma posição, procurar entender se o Isla poderia ser uma opção nesse preciso momento. Depois fomos corrigindo e temos vindo a tomar outras decisões, como foi o caso do Arão, nessa mesma posição. Em relação à pressão alta, não é a primeira vez. Depois eu falo aqui sempre na complexidade que os jogos nos dão, porque os adversários são diferentes, a nível coletivo e individual. A ideia da pressão alta, ela sempre existiu, umas vezes bem interpretada, boa intensidade, boa capacidade de roubo. Não é a primeira vez, já tivemos muitas opções em quase todos os jogos de termos pressão alta, roubarmos e termos capacidade para podermos ter situações de finalização, como tivemos hoje, várias, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos. Por isso é algo que nós procuramos. Temos que melhorar bastante sempre que o nosso bloco defensivo é um pouco mais baixo, em várias situações, distâncias, entre linhas, ou seja, ser um bloco único. Conforme vamos para a frente, também temos, quando baixamos, temos que juntar mais linhas. Sempre que o fizemos, tivemos muita capacidade para poder defender. Sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros, demos mais possibilidades ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente. As intensidades baixam, é algo que também temos que melhorar, sobretudo quando o bloco está mais baixo. Temos que ser, sobretudo quando a bola entra dentro do nosso bloco, temos que ser muito mais intensos, e é algo que temos que ir melhorando. Ou seja, nem tudo quando
o resultado não é favorável, está tudo mal, e nem tudo está tudo bem quando o resultado é favorável como foi hoje. Ou seja, há muita coisa ainda dentro deste processo para continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideias, para podermos ser cada vez mais fortes. Paulo, parabéns pela vitória. Raíssa Simplício, da Gol. Eu queria saber de você sobre o gol, né? O Flamengo contratou um goleiro experiente, um goleiro que muitas vezes vem sendo presente em convocações da seleção brasileira, e o Hugo, que vem numa crescente, que já estava aqui e jogou hoje. O Santos jogou o último jogo da Libertadores. Eu queria saber de você se o Hugo é o seu titular hoje, ou se você tem planos de colocar o Santos para jogar mais vezes, fazer um revezamento. Qual é o seu plano para essa posição? Bom, no futebol nada é fixo, ou seja, há muitas variáveis que te levam a tomar decisões, e sobretudo nos goleiros. O Santos chegou a este processo passado quase 3 meses, onde há um trabalho e um crescimento do Hugo em que que nos dá confiança, juntamente com o Santos. Falámos com eles relativamente ao momento que ele chegou. Sabemos perfeitamente quais são as nossas decisões, mas como eu disse, temos o elenco, todos temos que contar com todos, e qualquer momento têm que estar preparados para poder nos ajudar a ganhar. Boa noite, Paulo. Boa noite. André Habib, do canal do Deco. Parabéns pela vitória. Sempre que o coletivo vai bem, o individual aparece muito bem. Então a gente pode tirar vários jogadores que foram muito bem na partida, né? No caso do Arão, no caso do Thiago Maia, do Lázaro. Mas especificamente eu gostaria de perguntar para você o seguinte, sobre o Felipe Luiz, né, que hoje foi um construtor de jogadas, né? Jogou com uma liberdade, né, e ajudou demais ao sistema ofensivo do Flamengo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a partida do Felipe Luiz, por favor. Eu vou-lhe precisar que provavelmente vai ter que ver todos os outros jogos do Felipe Luiz, e vai ver também se ele foi envolvido ou não nessa mesma construção, e bem, é algo que determinamos desde o início, dentro daquilo que parâmetros de idade, de velocidade, de manter-se sempre lúcido fisicamente e mentalmente. Tomamos, e sobretudo sobre a capacidade que ele tem em termos de construção, em termos de ler o jogo, tomada de decisão, execução técnica. Então decidimos logo desde muito cedo trabalhar com ele numa linha um pouco mais baixa, de forma a poder ser um elemento importante para encontrarmos superioridade logo após os nossos primeiros e segundos momentos de construção, porque havendo superioridade no início da nossa construção, vai-nos dar a capacidade de termos mais espaço e mais capacidade para podermos atingir a profundidade, de forma a termos também esse espaço para finalizarmos. E o Filipe tem vindo a fazer isso, tem vindo a reconhecer também no último terço quais os momentos poder estar mais aberto, mesmo como lateral, fazer overlappings, outras vezes também com movimentos de ruptura, quando o adversário assim permite, ou seja, procura defender-se todo o corredor e ele desde trás poder também potenciar uma linha de passe no último terço, mas sobretudo a construção inicial, como o Arão por fora, nestes últimos jogos tem sido extraordinária, e isso permite-nos chegar mais próximos da baliza adversário e termos espaço e termos gente finalizadora para podermos fazer golos. Paulo, Isaac Andrade, canal Flavoz, parabéns pela vitória e ainda em tempo, feliz Páscoa. Igualmente para vocês todos. Obrigado. Você menciona muito a questão de construção, de tempo, e a gente sabe que, tomando como um exemplo, uma obra, ela tem início, tem meio e tem fim. É uma progressão. Nesse momento, temos aí muitos questionamentos em relação à questão de continuidade, de tempo de jogo para alguns jogadores.
Agora há pouco o Marinho, na zona mista, falou que tem se dedicado a trabalhar com aquilo que você tem passado para ele, mas que era uma posição que ele havia ainda não jogado. Como é que está essa adaptação? O quanto que hoje o Paulo Souza vê o time do Flamengo e para hoje, tanto no jogo quanto no Campeonato Brasileiro, qual nota que você dá para o seu time? Olha, como a palavra indica, mesmo no dicionário, projetos é exatamente aquilo que disse. Tem um princípio, meio e fim. Os processos têm um princípio, meio, mas nunca têm fim. Ou seja, é sempre evolutivo e tem sempre desvios. E sobretudo no futebol. Porque tens abaixamentos de forma, de jogadores que são determinantes, tens exatamente aquilo que falastes, ou seja, se inicialmente, direcionam a vossa crítica em que tem que existir maior continuidade dos jogadores, então aqueles que não jogam, neste momento damos mais continuidade, então quem joga também já se orienta de uma outra forma. Por isso, o equilíbrio é muito importante. Como eu venho a dizer, e repito mais uma vez hoje, para mim o elenco é o mais importante do que o individual, tem que estar todos preparados, assim o trabalhamos, taticamente, tecnicamente, fisicamente, procuramos também dar estímulos mentais nessa mesma preparação e hoje, sem dúvida, temos bem claro a importância daqueles que têm tido menos tempo, daqueles que têm estado a trabalhar para poderem estar preparados quando a equipa necessitar e quando o seu treinador assim o decidir. Porquê? Porque aquilo que nós vamos vendo durante o treino e na leitura do jogo, tomamos essa decisão perante a confiança que os jogadores nos oferecem. E realmente temos de estar todos preparados porque vamos ser todos necessários durante o jogo e durante a época, porque é uma época longa, com muitos jogos e precisamos que todos estejam presentes. Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. Rafael Penido, coluna do Fla. Você já vinha mudando um pouco a linha de 5 na defesa e a questão que eu coloco hoje as linhas de 4 ficaram um pouquinho mais nítidas ao longo da partida e eu queria saber se essas mudanças foram especificamente para o jogo de hoje ou você pretende ter esse modelo como base para a sequência na temporada. Bem, eu já lhe respondi a essa pergunta nas outras coletivas. Nós construímos num sistema, procuramos defender quase sempre em transição defensiva e quando temos que nos organizar defensivamente, o nosso bloco está claro, temos tendo alguns ajustes só estratégicos perante os nossos adversários. Por isso é algo que vamos dar continuidade. Paulo, boa noite, feliz Páscoa para todo mundo, todos. Na verdade. Bruno Vilafranca, do Antenados na Jogada. Paulo, me pareceu no primeiro tempo, me corrija se eu estiver errado, que o Mister estava à beira do campo chamando muita atenção, me pareceu, do Gabriel e do Arrascaeta. E também me pareceu que existia uma certa liberdade de alguns jogadores pelo lado esquerdo do São Paulo saírem jogando um pouco mais. Me pareceram os zagueiros do São Paulo. Como o senhor estava de costas para mim, eu não sabia exatamente para quem eram os gritos, mas vi o senhor fazendo um sinal para eles se aproximarem desse lado esquerdo. É exatamente isso? Eu estou equivocado em relação a isso? O Mister viu em algum momento esse espaço de saída de bola do São Paulo um pouco mais pelo lado esquerdo e estava chamando os jogadores para se aproximarem, para fechar esse espaço? Não, como eu falei, ou seja, em termos de organização defensiva, os adversários nos obrigavam a baixar, porque também não podemos ter sempre intensidades altas e também temos que saber defender baixo e, sem dúvida, um dos padrões do São Paulo é exatamente o ataque, sobretudo, do corredor lado direito deles, do zagueiro, para poder potenciar superioridades. E era importante manter a intensidade, sobretudo de chegada, seja do Gabriel ou do Arrascas, que era a linha mais avançada, de podermos oferecer à nossa linha do meio campo, que nem sempre tinha capacidade também de subir linhas, basculava e tinha que se manter porque chegava tarde, e de forma... Bom, nós vimos e ouvimos o que pensa o Paulo Souza. Por exemplo, eu concordo com ele particularmente quando ele fala que o Isla foi muito bem, que ele teve uma boa leitura do jogo, do banco onde ele estava,
E ele entrou como um ala bem agressivo, tanto que ele marcou um golaço, deu outra assistência. O Isla, nesse jogo, se saiu muito bem. Eu só acho que o Paulo Souza está errado, e isso ele não disse na entrevista, porque que o Isla não tem a chance de sair jogando se ele é muito melhor jogador do que o Rodinei e, no mínimo, um pouco melhor do que o Mateuzinho, até por causa da inexperiência do Mateuzinho. Outra coisa em relação a esse rodízio de goleiros. Ele não deixou bem claro na entrevista se vai fazer um rodízio permanente entre o Hugo e o Santos, embora até pela ausência de comentários sobre o Diego Alves, é óbvio que o Diego Alves está descartado e que, se houver rodízio, será mesmo entre Santos e Hugo. Particularmente, essa ideia também não me atrai. O time tem que ter um goleiro titular para que ele tenha mais ritmo de jogo do que entrando jogo sim, jogo não, ou 2 jogos sim, 2 jogos não. Vamos esperar para ter certeza do que o Paulo Souza espera. Por fim, quero comentar sobre o que ele chama de pressão alta sobre a defesa adversária, a marcação alta, né? E que permite que o Flamengo roube bolas e esteja mais perto do gol adversário para jogadas perigosas. É verdade, o Flamengo nesse jogo fez isso várias vezes. Me pareceu o único ponto positivo aonde eu consigo ver a mão do treinador. Mas a entrevista me pareceu, como todas as entrevistas que ele dá, um pouco teóricas demais, e apesar da implicância que eu tenho com o treinador, pelo que eu vejo como sua pouca aptidão para o cargo, para um time como o do Flamengo, eu reconheço que ele parece ser uma boa pessoa, sério, bem intencionado, mas não acredito, sinceramente, que seja o técnico adequado para dar ao Flamengo a vibração, aquela determinação, aquela coragem que o time tinha na época do Jorge Jesus. Mas é um trabalho precoce, eu tenho que reconhecer isso. Vamos aguardar, ouvir mais entrevistas de Paulo Souza, ver mais jogos do Flamengo para ver se o time, afinal, tem uma tendência de subida de produção, como pode ser o caso. Um bom dia a todos. Peço que se inscrevam no canal Futebol Debate, é um canal novo de futebol no YouTube. Temos uns 40 vídeos já postados. Assista aos vídeos anteriores. Tem vídeos sobre o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, alguns jogadores do passado. Vocês vão gostar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Muito obrigado.